Eu tava deitado, quieto, inocente. Aí eu ouvi, naquele exato momento, eu entendi uma coisa muito importante sobre a vida. Aquele pernilongo não queria diálogo. Ele não queria saber quem eu sou, o que eu penso, minha filosofia, meu signo. Nada. Ele queria me sugar. Só isso. E ali morreu qualquer dilema moral. Porque vamos ser honestos. Todo mundo fala que toda vida é sagrada, mas ninguém fala isso às 3 da manhã, suando, com um inseto fazendo freestyle no seu ouvido. Eu até tentei ser uma pessoa melhor. Fiquei imóvel. Respirei fundo. Pensei, vai embora, irmão. Segue teu caminho. Mas não. Ele voltou, mais perto, mais confiante. Como quem diz, relaxa, humano. Eu faço isso todo dia. Nesse momento, eu percebi. Não era um pernilongo, era um criminoso reincidente. Ele já tinha rompido o contrato social, invadido minha jurisdição corporal, desrespeitado meu sono e ainda deixou uma coceira como assinatura do crime. A partir dali não era mais matar um ser vivo. Era legítima defesa noturna. Levantei com a calma de quem sabe que está certo. Sem ódio, sem prazer, só justiça. Porque quem zune perto do ouvido de um homem cansado assume o risco. O golpe foi rápido, seco, sem sofrimento desnecessário. E no silêncio que veio depois, eu senti paz. Não culpa, não remorso. Paz. Voltei para a cama com a consciência limpa e uma certeza profunda. Eu não matei um pernilongo. Eu restaurei a ordem natural das coisas e dormi como um justo. Excelência, eu não tô aqui para negar os fatos. Sim, o pernilongo morreu. Mas vamos colocar as coisas na ordem correta dos acontecimentos, porque ordem é tudo no direito. E na picada também. Meu cliente estava dormindo. Dormindo. Excelência. Estado de vulnerabilidade absoluta. Inconsciente. Indefeso. Sem sequer imaginar que seria alvo de um ataque aéreo clandestino. E aí, sem aviso, sem mandado, sem consentimento, Z, o réu, agora falecido, invadiu o espaço corporal do meu cliente. Sugou sangue, deixou marca, deixou coceira. E pior, voltou para conferir o serviço. Excelência, isso não é inseto. Isso é criminoso, reincidente. Meu cliente tentou a via pacífica. Ficou quieto, respirou fundo, pensou. Vai embora, irmão, segue tua luz. Mas o pernilongo não seguiu a luz. Ele seguiu o ouvido. Nesse momento, excelência, aplica-se claramente o C-Código Penal do pernilongo. Artigo 1º e único. Sugou primeiro. Perdeu o direito de reclamar depois. Não houve premeditação. Não houve crueldade. Houve reação proporcional ao ataque sofrido. Meu cliente não saiu caçando insetos. Ele não acordou com sede de sangue. Ele apenas respondeu a uma agressão injusta, atual e iminente. Se isso não é legítima defesa, então vamos criminalizar também. E o chinelo, a raquete elétrica e o instinto de sobrevivência. Excelência, sejamos razoáveis. Quem zune às 3 da manhã assume o risco do silêncio eterno. Portanto, peço absolvição total por falta de culpa, por excesso de picada e por justiça histórica a todos os mordidos deste país. Porque meu cliente não matou por prazer. Ele reagiu porque foi sugado primeiro. E que isso conste nos autos. Eu estava sentado no fundo do tribunal quando decidiram dar voz ao pernilongo. Confesso que ali eu já perdi um pouco a fé na humanidade. Ele subiu no banco dos réus com aquela postura de quem se acha injustiçado pela vida. Pequeno, frágil, mas cheio de certeza moral. Cara de quem pensa: se eu posso, eu devo. Começou dizendo que estava sendo perseguido. Perseguido. Depois de sugar sangue de alguém que estava dormindo, disse que não foi sugar. Foi uma troca energética. Olhou sério. Falou isso sem rir. A defesa tentou manter a compostura, mas era difícil. O pernilongo alegou que dormir não é dizer não, que estava apenas trabalhando. Que todo mundo fala para trabalhar
enquanto os outros dormem. E eu ali, assistindo aquilo, pensando em quantas picadas já coçaram sem direito à defesa. Ele disse que foi só uma picadinha, que a coceira era exagero da vítima, que isso era preconceito contra insetos voadores. Quando citaram o zumbido no ouvido, ele disse que foi ansiedade. Ansiedade? Às 3 da manhã, em nenhum momento pediu desculpa. Em nenhum momento cogitou que talvez estivesse errado. Ele só repetia que achava que podia. E foi aí que tudo fez sentido. O tribunal ficou em silêncio. Não por respeito, mas porque todo mundo já tinha decidido. O juiz respirou fundo. A vítima coçou o braço, e a sentença veio simples, direta e justa. Quem zune de madrugada assume o risco. O pernilongo saiu dali convencido de que era a verdadeira vítima. E eu saí com a certeza de que aquilo nunca foi um julgamento sobre matar um inseto. Foi sobre limites, sobre bom senso e sobre o direito sagrado de dormir sem ser sugado. E justiça foi feita, consta nos autos, para fins de esclarecimento científico e biológico, que a responsabilidade dos fatos não decorre de discriminação, mas de biologia aplicada à madrugada. Ficou devidamente comprovado que o pernilongo macho vive uma vida simples, discreta, quase bucólica. Ele se alimenta de néctar, voa de flor em flor. Não pica, não suga, não incomoda, não faz tribunal nenhum perder tempo. Já a fêmea age por necessidade biológica. É verdade menos, mas também por ousadia. Ela precisa de sangue para proliferar e decide por conta própria que o sangue alheio durante o sono é um recurso público. Não pede, não negocia, não avisa. Ela suga, suga sem remorso, suga sem piedade, suga com a justificativa clássica de quem sempre acha que tem razão, é pela continuidade da espécie. O problema, excelência, é qual espécie, porque o que ela prolifera não é poesia, é coceira, é insônia, é irritação e, segundo consta nos registros científicos, é também um histórico respeitável de doenças. Ela não pensa antes de sugar, ela não reflete, ela não pondera consequências éticas ou sociais. Ela apenas encontra um braço, um pé ou um ouvido. Executa. Portanto, fica registrado que a culpa nunca foi do macho, não por absolvição moral, mas por inexistência de crime. O macho vive de boa, a fêmea invade. O macho poliniza, a fêmea vampiriza. E assim, por biologia, por ciência e por experiência empírica, acumulada às 3 da manhã, fica claro que a verdadeira autora da picada sempre foi, e sempre será, a fêmea. Não por preconceito, por evidência. E isso, excelência, encerra qualquer dúvida razoável. Conste-se, nos autos, agora que a ciência falou, a verdade apareceu. O pernilongo macho vive uma vida simples. Suga néctar, passeia pelas flores, de vez em quando aparece, dá uma bimbada honesta, cumpre o papel biológico mínimo. E some. Sai pra comprar cigarro. E nunca mais volta. Quem fica com o boleto da existência é a pernilonga. Grávida, responsável, com ovos pra criar. E nenhuma pensão. Ela não suga sangue por prazer. Ela suga por necessidade estrutural. Proteína não cai do céu. Ovo não cresce com fotossíntese. E criança nenhuma se cria só com boa intenção. Então, o que ela faz? Ela enfrenta a morte. Entra em quarto escuro, arrisca chinelo, arrisca raquete elétrica, arrisca tribunal. Tudo isso para garantir o futuro dos filhos. Enquanto isso, o pai biológico segue no néctar, de boa, sem coceira, sem processo, sem responsabilidade afetiva. É uma vida difícil, a dela. Por isso, no mundo ideal, justiça social exigiria vale-sangue mensal, garantido pelo Estado humano, dorminhoco, pensão biológica obrigatória, vale-ferrão pago pelo macho ausente, porque sejamos justos. Se ele não traz sustento para casa,
No mínimo deveria prestar serviços comunitários. Limpar calha, polinizar praça, ficar longe de ouvido humano. Só depois disso, com comprovação de esforço, a Pernilonga teria direito ao vale-sangue regulamentado, sem precisar invadir domicílio às 3 da manhã. Mas como esse sistema não existe, ela faz o que sempre fez. Se vira, suga, some e cria seus filhos sozinha. E aí, quando morre esmagada num ato desesperado de sobrevivência, ninguém fala da história completa. Só dizem: era uma pernilonga sugona. Mas ninguém pergunta: quem abandonou a família para viver de néctar? Triste em ser, mico e biologicamente inevitável, esse episódio já não é mais só humor. É crítica social entomológica. A trágica e desbalanceada dinâmica da vida entomológica na natureza. Nem todo mundo nasceu para brilhar. Alguns nasceram para cumprir tabela. O pernilongo macho, por exemplo, é praticamente um figurante existencial. Ele nasce, voa meio torto, vive de néctar, faz um serviço rápido de reprodução quando consegue, e depois vira almoço. O sapo não discrimina. Para ele, macho ou fêmea é só proteína com asa. O macho morre cedo, inocente, sem picar ninguém, sem causar coceira, sem espalhar doença, sem CPF, sem pensão e sem defesa. Um verdadeiro trabalhador invisível do ecossistema. Descartável como copinho plástico em festa. Já a pernilonga... A pernilonga fêmea nasce com responsabilidade biológica nas costas. Ela até curte um néctar também, mas chega um momento da vida em que a biologia vira e fala: quer gerar filhos? Então vai ter que meter a cara no perigo. E aí ela faz o impensável. Enfrenta humanos armados com chinelo. Desafia a inseticida, encara noites mal dormidas. Voa sabendo que pode não voltar tudo isso. Porque o sangue não é luxo. É nutrição infantil. Ela suga não por prazer, não por maldade, mas porque a natureza basicamente falou: se vira. E o pai? O pai fez o básico. Apareceu, copulou. Desapareceu o clássico. Caso do: vou ali comprar cigarro de néctar e já volto. Não voltou. Nunca volta. Ene quanto. Isso a pernilonga vira mãe solo. Trabalhadora noturna. Odiada pela sociedade. Julgada sem contexto e morta sem direito à defesa.